Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. São 17 anos no ar. Pela audiência, agradecemos a você. E pelo apoio, agradecemos às seguintes empresas e instituições: OSESC, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi, Avan e Aurora Alimentos. ESG é a pauta do programa de hoje. E vamos trazer para você a visão de diferentes setores da indústria sobre o tema. Esse tema ESG, na minha opinião, quando foi lançada essa ideia, eu imagino e tenho a convicção de que a indústria de Santa Catarina, na sua origem, ela tem esse compromisso. Quando eu vejo a sopa de letrinhas ESG, basicamente a gente está falando da construção civil. Nós estamos falando do setor formado por cerca de 9 mil empresas no estado, é o maior empregador do estado de Santa Catarina, no setor da moda, no setor têxtil, confeccionista, cor e calçadista. 83% destas cerca de 9 mil empresas são microempresas. O Brasil, com essa vocação extraordinária de ser um produtor de alimentos, não só para os brasileiros, mas para o mundo, empresas brasileiras se projetando no exterior, e o produtor brasileiro é o grande agente desta transformação. Vamos continuar falando sobre ESG, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. No próximo dia 25, a Assembleia Legislativa realizará uma sessão especial em comemoração dos 15 anos do Certificado de Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, concedido pela OIE para o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina, a partir do seu reconhecimento como área livre da febre aftosa sem vacinação, emplacou os melhores mercados do mundo e soube preservar, atender aquilo que o consumidor mais exigente do mundo quer. Um alimento que é coisa sagrada, coisa que precisa ter confiança de quem vai consumir. E esse atributo de área livre de aftosa sem vacinação é Santa Catarina por hora que o detém. Odacir Zonta, na época, secretário de Estado da Agricultura, relembra a trajetória dessa conquista. Na realidade é uma luta de muitos, como disse. Começou ainda quando o secretário, aliás, o Wilson Kleinbein, saudoso, depois como governador. Depois, na sequência, nós assumimos e cumprimos o mandato dele, o primeiro mandato de expedição a mim. A vacinação com a agulha oficial foi fundamental. E aí a entrada do ministro Francisco Turra, na época, nós não podemos esquecer, em reconhecer, depois de feito todos os testes, auditorias, que Santa Catarina poderia se habilitar a ser suspensa a vacinação, porque cumpriu todas as normas e regimentos. A colaboração do produtor, do sindicato rural, sindicato trabalhador, das cooperativas, das entidades, das agroindústrias, todos participaram. É lógico que não foi fácil chegar até aí, porque o Rio Grande do Sul, que pertencia ao mesmo circuito pecuário, que também tinha sido suspensa a vacinação, acabou tendo o descuido de ter um foco de aftose em Joia, depois deixando entrar pelo Uruguai, e no momento em que o reconhecimento foi acertado, nós tivemos que usar até o Exército Brasileiro na fronteira com a Argentina. Eu não posso esquecer do Coronel Carbonello, hoje general, aliás, vice-presidente da Itaipu, que se dispôs a colocar o Exército, quase dar um conflito entre os países Argentina e Brasil por causa do Exército lá. Mas foi o jeito de segurar. Fechamos fronteira com o Paraná, fechamos fronteira com o Rio Grande do Sul e mantivemos com um esforço hercúleo de uma equipe técnica com competência, dos vacinadores que não podem ser esquecidos, certo? E da comunidade, que ajudou até montar um alô aftosa para pegar os eventos que estavam descumprindo a lei. O Fórum Radar ESG
realizado pela Fiesc, teve a apresentação de cases de empresas comprometidas com as questões sociais, ambientais e de boas práticas de governança. O evento também trouxe a visão de diferentes setores da indústria sobre o tema. Representantes das câmaras da agroindústria, da construção civil, da metal-mecânica e da indústria têxtil, confecção, couro e calçados participaram do painel ESG Visões Setoriais. São 4 setores distintos, mas o que eles têm em comum? A governança, eles têm em comum a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental. Partindo disso, eu pediria para o Donini comentar como que é o setor, como é que você vê o seu setor dentro do ESG. Nós estamos falando do setor formado por cerca de 9.000 empresas no Estado, é o maior empregador do Estado de Santa Catarina, no setor da moda, no setor têxtil, confeccionista, couro e calçadista. Só que ele é formado, ele tem uma característica muito própria, que é como ele é formado. 83% dessas cerca de 9.000 empresas são microempresas. 83% são microempresas. 14% são pequenas empresas, 3% são médias empresas e menos de 0,5% são grandes empresas. Isso importa muito quando a gente começa a pensar em modelos de governança. Por que ele é um setor forte, ao mesmo tempo que ele é um setor pouco resiliente? Porque a cadeia como ele é formada, essa longa cadeia que é o setor, formada por elos que acabam se rompendo toda vez que o mercado tem movimentação, e no nosso mercado o que não falta é movimentação, isso fica muito, muito difícil. E nesse ambiente, e aqui a gente teve a oportunidade de falar muito de governança, a governança nos faz lembrar dos órgãos reguladores, a governança nos faz lembrar dos investidores, só que microempresas não sabem o que são investidores, não sabem o que são reguladores, e vice-versa. O setor, não é que o setor é isto, mas como no setor não basta só ser, tem que parecer, a gente é tratado assim. O setor ele tem sido alvo justamente desse tipo de problema. Recentemente se falou da questão do descarte. Quando se fala de sonegação fiscal, o nosso setor está sempre de alguma forma envolvido. Quando se fala de pirataria, o nosso setor está sempre envolvido em pirataria, roupas e calçados, muito forte. A pirataria de marcas famosas, acessórios, bolsas, etc. Muito famoso no nosso setor. Quando a gente fala, é um setor que gosta de colorir o mundo, né? Só que ele gosta tanto de colorir o mundo que também colore rios. Então ele tem um setor invariavelmente vinculado com a poluição. Essa imagem do setor ela é presente. Assim como nós, eu tenho feito um pouco essa tentativa, inclusive, de recuperação histórica, sei lá, acho que talvez qualquer coisa parecida com 15 anos atrás, quando se falava de trabalho análogo ao escravo, a única imagem que a gente tinha, e a única coisa que a imprensa dava imagem, era para a colheita de cana. Que a gente via aquela cena daquelas pessoas, toda com aquela fuligem preta, de estar lá cortando cana. Há quanto tempo a gente não vê mais essa imagem sendo proliferada? A imagem de hoje, a imagem do trabalho análogo ao escravo, está toda voltada para o estereótipo do boliviano, no subsolo, principalmente da capital de São Paulo. Então, o grande desafio que o setor tem, Magno, no meu entendimento, é uma grande necessidade de fazer uma reorganização setorial, e essa é uma demanda que o presidente Mário trouxe para a Câmara da Moda desde quando ela foi iniciada nessa atual gestão, que é a tentativa de fomentar efetivamente uma cultura clusterizada. A clusterização, porque isso até é uma discussão que a gente faz recorrente, o Estado de Santa Catarina ele não tem clusters de moda. Nós temos cultura de moda, nós somos muitos. É uma economia importante no Estado, mas a gente não tem arranjos econômicos. A gente só está perto, a gente não conversa, a gente não dialoga. Até porque é difícil dialogar quando você não pode mostrar tudo. Quem vai fazer com que esse setor realmente mude é o consumidor final. Se o consumidor final realmente mudar o seu comportamento, esse setor vai mudar, forçosamente vai mudar junto. Porque a gente fala muito de outras práticas, como dessa... Tem um empresário do setor que usa a expressão de camelódromo digital, né? Que são esses grandes marketplaces, grandes sites,
que inclusive importam de forma desenfreada, que a gente tem dificuldade de entender como é que faz nessa velocidade toda, como é que faz nesse preço, etc, etc. Isso é uma preocupação nossa, porque empresas que seguem um caminho diferente são prejudicadas por uma imagem do setor. E acho que o grande desafio nosso agora é começar encarando de frente esse problema para ajudar a limpar a imagem do setor e a gente começar a construir um novo contexto, um novo cenário em relação a todos os pontos que o ESG ele traz para nós. Eu vou passar ao Odebrecht para falar do setor dele, certo? Como encara, como vê essas questões de ESG dentro de um setor que Santa Catarina é referência em termos de qualidade de produtos, certo? Na área metal-mecânica. Esse tema ESG, na minha opinião, eu estava quando foi lançada essa ideia, eu imagino e tenho a convicção de que a indústria de Santa Catarina, na sua origem, ela tem esse compromisso. Ele não está detalhado, ele não está consolidado em demonstrações, mas o industrial de Santa Catarina, na sua origem, ele sempre teve preocupação com a governança, ele sempre teve, dentro do seu tempo, dentro do timing, que obviamente é diferente de 50, de 100 anos atrás com o de hoje, ele teve preocupação com o meio ambiente e teve preocupação com o social. Sempre o social do colaborador da indústria de Santa Catarina, ele sempre foi, de certa forma, diferenciado, o que também faz com que nós possamos nos diferenciar como produto, como setor e como possibilidade de crescimento. O nosso compromisso ESG ele vem linkado à cidadania. Eu acho que Santa Catarina é muito forte nesse sentido de ter compromissos com a cidadania. Existe um contingente muito grande de empresas micro, pequenas, que fazem parte dessa cadeia. Essas empresas normalmente estão totalmente linkadas com as empresas maiores, que consolidam esses produtos de outra forma e criam um produto final ao mercado. Toda essa cadeia tem que estar completamente alinhada com esses movimentos. Por isso que esse tema ESG, que para nós todos é muito novo, para nossas indústrias, para nós colocarmos isso no dia a dia dos nossos sindicatos, é algo que nós vamos ter que fazer realmente, como aqui foi colocado, dentro de uma jornada, não dentro de um pacote pronto, mas que, sem dúvida, aqui a gente vê com muita felicidade esse momento do início da Escola de Negócios aqui da Fiesc, que vai poder colaborar conosco para que nós tenhamos essas informações disseminadas para todo o tamanho de indústria. Porque nós podemos, através das nossas estruturas, das nossas organizações sindicais, fazer com que todos os tamanhos de indústria tenham acesso e tenham conhecimento a todos esses processos e depois também, como aqui foi colocado, a todas as possibilidades de adaptações, porque cada indústria, cada empresa, cada tamanho, cada movimento, e dentro do setor metal-mecânico aí nós vamos ter que dividir, subdividir em diferentes tipos de empresas, em diferentes tipos de produtos. Isso tudo vai fazer com que nós possamos definir daqui para frente de que forma podemos implementar essas características e de que forma nós podemos traduzir isso em resultados reais, traduzir isso em resultados de que nossos colaboradores, que nossos stakeholders como um todo possam perceber isso, possam ter essa noção. Eu acho que linkar a cidadania, linkar a inclusão, linkar justiça social com desenvolvimento é tudo que nós temos feito e que nós podemos fazer cada vez melhor. Aqui nós estamos querendo aprender mais, querendo saber de que forma nós podemos traduzir isso, e é um momento muito especial, acho que um momento histórico que vai ficar na memória desse momento, dessa implementação, dessa reinvenção de mais uma das reinvenções da indústria catarinense. O setor metal-mecânico está completamente inserido nessa necessidade e, sem dúvida, precisa de conhecimento, precisa ter as formas e os detalhes, mas fica muito claro aqui que é uma jornada que nós começamos, que nós já começamos, na minha opinião, há muito tempo, e que agora nós vamos adequando, compilando, entendendo e fazendo acontecer com os resultados que a gente pretende.
O tema do programa de hoje é ESG e estamos destacando o painel Visões Setoriais do evento promovido pela Fiesc, que trouxe a visão do tema a partir da indústria. Nesse bloco você acompanha a apresentação do Neivor Canton, presidente da Câmara da Agroindústria, e do Marcos Belicanta, presidente da Câmara da Construção. Quando eu vejo a sopa de letrinhas ESG, basicamente a gente está falando da construção civil, né? Isso permeia toda a atividade da construção civil. O meio ambiente, a responsabilidade social e a questão da governança com o compliance. A maioria das empresas de construção civil são microempresas. Muitos são unicamente mão de obra. Nosso setor é um setor integrador de mão de obra, né? Muitos dos que vêm trabalhar no setor da construção civil são iletrados, analfabetos. E nós temos que integrar eles dentro dos padrões atuais. Esse é um grande desafio. E formar uma pessoa adulta é muito mais difícil e muito mais caro do que formar uma criança. Então, os desafios são enormes que a gente tem pela frente, né? 40% do consumo de energia no mundo é ligado ao setor da construção civil. Né? Mas não só na produção. Muitas vezes a gente pensa na produção. 20% é produção, 80% é durante a vida útil dos imóveis, né, das nossas residências. E é um desafio. É um desafio. Nós temos a tecnologia, trazer tecnologia de fora é um desafio. Nós criamos aqui, veio para Blumenau, no Senai de Blumenau, uma casa de madeira italiana, né? É uma com CLT. É um desafio implementar isso no Brasil. Nós temos que desenvolver aqui com o Batistella, nós conversamos algumas vezes, para justamente começar a desenvolver essa tecnologia no Brasil. Vai reduzir o consumo de energia. É sustentável. Mas a gente precisa começar o trabalho e vai levar muito tempo, que é a jornada, né, que foi dito aí. A construção civil ela tem essa responsabilidade dentro daí da questão da mudança do clima. Você cita 40%, são alguns bilhões de toneladas de gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera. E nós temos que minimizar isso. E quando a gente fala em mudança do clima, como foi colocado aqui, nós não podemos pensar só no plantio ou na árvore que está crescendo e, depois de 20 anos, cortá-la. Não, nós temos que pensar o que você colocou agora, na utilização dessa madeira, que ela vai estar presente por mais 40, 50 anos. Ou seja, aquele carbono que ela absorveu durante o crescimento vai ficar mais 40 anos na construção de uma casa, na construção de um imóvel. Ou seja, Santa Catarina, nessa área da construção civil, tem muito a contribuir. Agora vamos à apresentação do Neivor Canton, presidente da Câmara da Agroindústria da Fiesc. A agroindústria brasileira não fica a dever absolutamente nada em termos daquilo que fazem as melhores agroindústrias do mundo. Hoje nós não recebemos mais as missões externas para conhecer nossos parques fabris. Nós recebemos as missões externas para conhecerem outro tipo de empresa, a outra indústria que começa antes da nossa, que é a propriedade rural. E aqui eu gostaria, talvez, de destinar os meus preciosos minutos para fazer a minha dissertação. E aí vou particularizar um pouco, pedindo permissão aqui a todas as demais agroindústrias. Eu sou de uma agroindústria do sistema cooperativo e nós temos na base, nas nossas cooperativas que compõem o complexo, 72 mil famílias rurais que hoje estão passando por um processo de transformação. Nós não teríamos como colocar alimento confiável, de qualidade, na mesa do japonês, do chinês, do norte-americano, do europeu, seja onde for, porque os nossos produtos vão para todos esses mercados, se nós não adequássemos esse processo produtivo lá no campo. E as famílias do campo, quem vive o meio sabe, em Santa Catarina, em boas outras regiões onde nós atuamos pelo sistema, são pequenas propriedades rurais e habitadas por pessoas, na sua grande maioria, de baixa escolaridade. Como lidar com isso? É decisivo
que esses produtores adotem as melhores práticas para permitirem que os nossos empreendimentos possam se desenvolver, crescer e alcançar os melhores mercados. Há 23 anos, nós iniciamos um projeto, eu falei de 72 mil famílias no campo, e a expressão que cabe se usar aqui para uma melhor compreensão é o encadeamento produtivo. Nós nada fazemos se não tivermos esses milhares de fornecedores que, em suas instalações, em suas propriedades, cuidam dos animais até que possam ser aportados para o processamento. E aí, eu estou falando do suíno, do frango e também da bacia leiteira, mais recentemente desenvolvida em Santa Catarina. Não falei dos números hoje, né, mas Santa Catarina, com seu 1,4 ou 1,6, eu nunca sei qual é o número certo do território brasileiro, é o maior produtor de suínos, é o segundo maior produtor de aves e já é a 4ª bacia leiteira do Brasil. Isso dá uma ideia da intensidade do trabalho dessas milhares de pequenas famílias que hoje já não se limitam apenas a trabalhos braçais. A tecnologia veio e, após muitos anos de trabalho junto com essas famílias, nós já podemos verificar que aquilo que aconteceu há 2 ou 3 décadas atrás, ou talvez um pouco mais, que foi uma evasão muito grande do campo, pela falta de perspectiva, porque não era fácil uma família produzir renda para deter os seus filhos na propriedade. Naquela época, costumo dizer que as meninas do campo não queriam mais se casar com os meninos do campo. Uma questão até de autoestima, elas iam buscar na cidade a sua sobrevivência. Hoje, os meninos estão com um prestígio melhor. Já começaram a retornar da cidade porque a propriedade passou a ter perspectiva. E a perspectiva principal é a renda. Então, nós não podemos dissociar de ESG a questão econômica. Ela é fundamental, sempre vai ser o fator que vai determinar a condição, a capacidade, a possibilidade de se implementar as demais exigências ou demais requisitos que um ESG requer. Então, a continuidade disso vai chegar esse projeto de encadeamento produtivo que eu me referi. Nós tivemos uma parceria, continuamos tendo do SEBRAE, muito forte nesse sentido, permite que a gente estabeleça um checklist de providências que esse empresário rural vai atender. Posso até ser exagerado aqui, né? Mas esse checklist compreende ações na área ambiental, na área social e na área de governança. O produtor rural hoje, chamado de empresário rural, ele tem discutido com a sua família uma visão, uma missão, valores e um planejamento estratégico. Ele não trabalha mais o próximo lote de suíno, o próximo lote de frango ou a atividade leiteira só no curto prazo. Então, é comum você visitar uma instalação de um produtor e ver exposto no mural o plano de ação, o DRE. Ora, DRE é palavra de empresário. O DRE de cada uma das atividades que ele desempenha está ali e ele descobre como ele deve fazer a gestão. Então, isso é governança? Ou será que estamos equivocados? E também no aspecto social, quem vive o campo sabe que as famílias do interior, do meio rural, são muito solidárias. E elas são participativas e elas dedicam trabalho à comunidade. Então, naquele checklist, que hoje ele tem aproximadamente 100 itens que nós computamos para chegar à certificação daquela propriedade, ali estão elencados itens também de natureza social.
E as questões de ordem ambiental, eu não preciso falar aqui, né? Que desde a destinação de embalagens de produtos utilizados, a questão da preservação das áreas, das nascentes, das florestas. Hoje, nenhuma propriedade rural inicia a atividade que não tenha antes que ter cuidado da licença ambiental. A legislação cobre isso de uma forma muito adequada. E o Brasil tem o melhor código mundial em termos de ambiente, né? Então, eu não falei da indústria, não falei do mercado, mas preferi fazer aqui a colocação mais fácil de ser entendida, de onde, de fato, nós consolidamos a segurança para que a atividade industrial e logística e comercial possa acontecer como consequência. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!